Boa tarde, gente. Obrigados aí mais uma RoadSec. Eu sou o Ricardo. Vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre as ameaças aqui em sistemas de controle industrial. Então vamos lá. Quem que é o Ricardo, né? Ricardo, como já mencionaram aqui, é um profissional aqui que atua, né, com sistemas bancários, atua aqui em consultorias de pentest, sou professor de cybersecurity, apaixonadíssimo pelo assunto, pelo tema, então mega entusiasta, e assim como vocês, em constante aprendizado ali. E aí, tem certificações com DevOps, parte DevSecOps, questões ali de AWS, SRE, enfim, diversas ali. Algumas especializações na Universidade do Minnesota, também alguns treinamentos que eu ministro. Então, estou inserido aí um bom tempo aí com tecnologia e a questão aqui de cyber. E a gente vai falar um pouquinho das ameaças em sistemas de controles industriais. Sistemas extremamente críticos e que vocês vão ver aqui que tem técnicas que não são tão complexas, mas que podem gerar um comprometimento bem específico nesses sistemas. E aí, antes de iniciar, a gente vai dar uma nivelada aqui sobre o tema. Vamos equalizar os conhecimentos. Vamos falar aqui como que funcionam esses sistemas, qual que é a aplicabilidade deles, a sua arquitetura. A gente vai falar os equipamentos, vou comentar alguns cenários aqui de ataques e na demo aqui vou discorrer com vocês aqui diversas formas aqui de ataque e em questões aqui a esses elementos e a esses padrões de arquitetura de sistemas de controle industrial. E aí, ao fim dessa demo, vou, apesar de ser o palco ataque, mas vou falar também como que a gente mitiga essas questões dessas vulnerabilidades a esse tipo de sistema. Então, vamos lá, espero que vocês gostem da jornada. Vamos embora. Bom, como que surgiu a necessidade de sistemas industriais? Essa necessidade foi desde ali de meados de quando veio, né, a era industrial, quando a gente começou a crescer linha de produção, crescer todas essas questões que envolvem montagem, veículos, automóveis, principalmente impulsionado pela indústria. E aí surgiu a necessidade de escalar e automatizar muitos desses sistemas. Então, veio dessa geração aqui dos sistemas industriais. E aí, quando a gente fala na questão desses sistemas, a gente tem aqui o que eu denomino as camadas, né? Que é toda a tecnologia operacional, é o nome que se dá para esse tipo de arquitetura. E aí ele envolve desde a parte ali do ICS, que são os sistemas de controle industriais em si, todas as unidades de terminais remotos, né, as RTUs, os sistemas distribuídos aqui para operar esses sistemas. Temos também a parte de escada, que é a parte onde é feito todo o gerenciamento, aquisição de dados para esses sistemas. É como se fosse aqui a telemetria dos operadores. Né? Os operadores estão ali olhando a operação com dashboards, com painéis, para monitorar toda essa infra e fazer o gerenciamento, atuar. Os engenheiros industriais usam desse tipo de plataforma para fazer essa gestão, o que a gente chama também de observability desses componentes. E aí, não menos importante, mas digamos, a cereja do bolo, os famosos PLCs, que, né, são os programadores lógicos programáveis aqui, que é onde a maior parte da magia acontece. E aí, como vocês podem observar, a gente tem formas de desenvolver nesses PLCs, programar de fato. Então aqui alguns exemplos, né, desde programação ali em ladder ou instruções estruturadas, enfim, diversas formas para a gente realmente programar e fazer automação da nossa linha de produção. E aí, como que surgiu tudo isso? Bom, na linha do tempo, como eu mencionei, esses sistemas, eles começaram desde ali da década de 50, já com a era do vapor, onde a gente tinha ali, principalmente impulsionado pelas grandes montadoras, como Ford ali, foi pioneira em vários métodos de indústria, até advento ali de Kaizen e outras coisas, mas começou esse empuxo aqui, quando
teve o primeiro salto aqui, foi principalmente com as máquinas a vapor, né? Que a gente gerava o calor, vapor, a pressão ali, ia movimentando motores, esteiras e outros tipos de equipamentos industriais. E aí depois disso, ali por volta ali de 69, começou os primeiros PLCs de fato, né? Os computadores lógicos ali programáveis. E esses PLCs foram evoluindo à medida que a indústria foi crescendo e à medida que foi expandindo tudo isso. E aí, por volta ali dos anos 70, veio o primeiro protocolo ali, o Modbus, bem inspirado ali em padrões do TCP, IP, camada OSI, como muitos conhecem. E aí depois, ali em meados dos anos 80, 86, esses PLCs começaram a ser controlados pelos computadores. E aí depois disso, ele surfou a onda da internet, por volta ali dos anos 90, onde esses PLCs já estavam sendo controlados e gerenciados remotamente com o advento da internet. E aí o que veio depois? Aí foi a evolução que a gente já acompanha hoje da parte web. Então, 2000, 2003, esses PLCs evoluíram para a questão ali da web e depois eles aderiram o que a gente chama hoje, né, o status atual aqui, do cloud computing. Então, essa foi a jornada de evolução aqui desses PLCs, ok? E aí, quando a gente fala de PLC, é fácil a gente comparar aqui com a arquitetura que a gente tem no computador. O PLC, esse carinha aqui no meio, né? Esse aqui é um modelo da Siemens. E aí, como que ele é composto ali em sua arquitetura? Muito similar ao que a gente tem nos padrões de computação tradicional. Então, a gente tem o hardware, o firmware, ou a camada de SO, para controlar ali a parte do kernel dos PLCs. Temos alguns PLCs que têm camada de aplicação, ou seja, esses PLCs aqui vão ter serviços como FTP, serviço SNMP, serviços web, dentre outros. Toda a camada de middleware dentro da estrutura aqui do PLC e a camada de automação, onde a gente faz toda a programação desses PLCs. Então, resumindo, muita similaridade aqui com o que a gente tem nas arquiteturas normais de computador. E aí, eu trouxe aqui o modelo da Siemens, mas a gente tem muitos outros fabricantes aqui, desde a Schneider, que é uma grande representante aqui desse cenário, né, de automação. Temos aqui a Rockwell e muitas outras aqui. O próprio Rockwell, vocês olharem, saiu um CVE ontem, uma vulnerabilidade crítica, ontem, exatamente ontem, de equipamentos aqui, alguns modelos da Rockwell, que a gente pode fazer exploits ali zero day e gerar ataques de negação de serviço. Então, é contínua aqui a exploração nesses sistemas aqui de PLC. E aí, como que funciona basicamente, assim, de forma muito resumida, um PLC? Então, pense o seguinte, que a principal função e objetivo de um PLC é leitura de registros coils, né, as famosas bobinas ali, e do seguinte sentido, a gente tem registro de entrada e os registros de saída. É como que funciona? Basicamente, os registros aqui de entrada, vocês vão ter os sensores. Então, termostatos, por exemplo, sensores de pressão, válvulas e quaisquer equipamentos ali usados para controlar a indústria, para ser integrados ali com máquinas. E aí, depois, né, disso tudo aqui, essas válvulas, bombas de pressão, a outra camada do PLC é o output, que é o que a gente chama ali de atuadores. Ou seja, motores, equipamentos mecânicos que exigem, né, força de tração mecânica, são controlados. Então, o PLC basicamente lê registros de entrada e saída para tomar as decisões conforme aquilo que a gente programou ele para fazer. Ciclo de tempo, processamento, tomar a decisão, abre uma comporta, fecha uma comporta e tudo mais. Então, todo esse cenário é usado desde indústrias, hidrelétricas, quaisquer sistemas
que envolvem automação, usinas nucleares, tratamento de água, centrais, metrôs em várias metrópoles ali, em vários países. A gente tem também aplicabilidade desses PLCs em telecom, usa-se muito aqui para controlar antenas e vários equipamentos, ou seja, tudo que é interligado, relacionado à infraestrutura industrial, o PLC vai estar inserido ali nesse contexto. E aí, olhando na visão geral a arquitetura, basicamente como que funciona esse padrão e essa arquitetura aqui do PLC? Ela funciona da seguinte maneira. Então, imagina aqui que a gente tem uma segregação, né? Nossa rede corporativa, que é a rede comum que a gente lidar no dia a dia, as redes onde tem sistemas de ERP, os sistemas ali empresariais, CRM e afins. E aí, a camada do meio, né, como podemos mencionar, é a camada do SCADA. Lembra que eu comentei anteriormente que a gente tinha ali toda a questão de monitoração, os dashes, os painéis que as pessoas iam usar, principalmente os engenheiros ali, para fazer o controle, supervisionar a gestão dos dados, é nessa camada. E aí, por último, né, de fato, as camadas dos equipamentos. Então, alguns equipamentos, dependendo da posição física, eles precisam ser controlados até por antenas ou por cabeamento de rede. E alimentando, por exemplo, válvulas, braços robóticos, esteiras dentro ali de fábricas e muitos outros equipamentos, ok? Bom, e aí, dando um zoom um pouquinho na parte aqui de protocolos, o PLC, como eu mencionei, ele se baseia muito na arquitetura ali da camada OSI, né, dos modelos padrões do OSI e da camada TCP/IP. E a gente tem diversos protocolos aqui, como por exemplo o Modbus, o S7 da Siemens, Profinet e muitos outros. Então aqui eu trouxe aqui para vocês verem até as portas padrões. Então, por exemplo, o Modbus na 502 ali, que é a porta padrão TCP. E é um detalhe aí bem intrigante e perigoso, é a questão que muitos protocolos, ele tem só uma camada básica de header, né, carry control, bit de paridade, para controlar ali, né, toda a questão ali da comunicação, e aí tem toda a camada de dados. E aí, por que eu falo que é perigoso? Porque muitos protocolos, por terem sido desenvolvidos lá na década de 70, não tinham padrões rigorosos de criptografia. Então você já imagina o perigo de não ter criptografia. E aí, como que eles trabalham também? A gente tem aqui, por exemplo, master e slave, que você pode ter um Modbus master para controlar outros slaves aqui e outros equipamentos. E aí você consegue trabalhar com várias funções. E aí, basicamente, aqueles pontos que eu comentei de input e output se dão aqui na leitura e gravação dos coils ou bobinas ou registros dentro de um PLC. E agora que a gente falou bastante ali como que funciona a aplicabilidade, um apanhado muito geral dessa arquitetura, como que acontece aí? Quais são os ataques, então, dentro dos PLCs? E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês verem que, da mesma forma como a gente encontra exploits, por exemplo, num exploit DB da vida, para achar ali bugs, vulnerabilidades já conhecidas, oriundos de CVS, a gente tem também muito exploit para o PLC. Dependendo do modelo ali, a gente tem exploits conhecidos. Como eu citei, saiu um ontem ali da Rockwell, ali, crítico, permitiu a negação de serviço. E aí, o Shodan, ferramenta aí mega conhecida, que permite a gente conseguir olhar PLCs conectados na internet. Então, o famoso Google dos hackers aqui. E aí, trouxe alguns exemplos de print. Aqui a camada HMI, interface homem e máquina, para controlar um PLC. Então, aqui é um print de um PLC exposto, de uma linha de produção. E ali, se vocês observarem, esse sistema aqui é um crematório que está exposto na internet. Então, se você quisesse prestar mais uma homenagem ali para a pessoa, você poderia parar ali com um botãozinho de stop aqui, o crematório, prestar homenagem e depois continuar ali com a cerimônia da cremação. Então, vocês vejam que
Que tipo de perigo isso gera quando a gente expõe esses equipamentos na internet? Pois bem, e aí não podemos também deixar de citar a guerra paralela, né? Ali entre Rússia e Ucrânia. Tem a guerra no campo de batalha e temos também a guerra no campo cibernético. E aí, antes da ocupação russa, o que aconteceu? A Rússia ela investe muito, né, no Black Hat para, de fato, tentar ganhar primeiro o espaço ali territorial no campo cibernético. Então, antes da invasão, o que o Putin fez? Ele autorizou que os hackers, né, afiliados ali russos, eles atacassem, por exemplo, vários sistemas aqui e principalmente aqui a Viasat, que são a rede de satélites militares ucranianos. Então, antes de entrar fisicamente na Rússia, eles emitiram um grande worm ali, um grande ransomware ali para tentar minar a comunicação ucraniana e fazer isso. Outros dois cases aqui, tem um aqui que é mais antigo, que é mega conhecido, que é o caso do Stuxnet, onde teve um worm ali altamente infeccioso que explorou várias vulnerabilidades zero day e infectou ali nas centrífugas do programa de enriquecimento nuclear do Irã para fazer essas centrífugas rodarem de forma descontrolada e pifarem, sem que os operadores percebessem. Então ele enganava o sistema em escada para dizer que estava tudo normal. Só que nos bastidores as centrífugas estavam literalmente espatifando. Outro caso aqui, mais recente, de 2021, foi um ataque de ransomware aqui nos Estados Unidos, que pegou muita da região ali sudeste, quase região norte, vários estados, e inviabilizou todo o abastecimento e fornecimento de gás, petróleo. Então, foi uns 7 dias de caos, onde não tinha gasolina, onde não tinha abastecimento em várias regiões por conta de um ransomware ali. E teve até pagamento de resgate aí, com mais de 4 milhões de dólares ali. E aí, trazer um pouquinho do contexto da nossa demo aqui, vamos explorar bastante, que aqui é um sistema simulado, né, no ambiente controlado aqui, que eu vou mostrar alguns vetores, algumas técnicas de ataque. É uma esteira controlada PLC, tem um motor e um sensor. Quando a caixa atinge o sensor, ele desliga para a automação. E aí, um primeiro ataque aqui é fazer a leitura e a gravação das bobinas. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo a leitura daquelas bobinas e eu identifico que se eu mandar um bit, um core específico, a esteira começa a mexer. Então, eu com Kali Linux faço um loop, usando aqui o Modbus, que é um app aqui, que você pode baixar, no loop e forçar um comportamento anomalia. Então, a esteira começa a rodar e eu comprometeria, derrubaria ali a esteira. Aqui é a reprodução do ataque. Então, a esteira encerrou o ciclo. Eu, conectado remotamente, conseguiria fazer. O outro cenário aqui é um tanque. Poderia ser um tanque aqui de combustível, um tanque de uma fábrica, que o operador pressiona o botão, ele tem um ciclo. Eu, usando o Python aqui, consigo ler esse ciclo. E aí eu vou criar um pequeno exploit, usando aqui o Python, Modbus CLI, para tentar controlar esse tanque aqui, para fazer um ataque. E aí eu exploro a questão ali dos coils, e eu vou gravar os coils que eu quero para fazer esse tanque esvaziar. E aqui eu rodo em loop, e aí eu consigo esvaziar o tanque. Só estando conectado na mesma rede, vocês notem, não tem autenticação nem nada. E eu consigo expandir esse ataque, fazer um ataque até mais perigoso. Um código relativamente simples, e eu poderia encher esse tanque, deixar ele ali em loop, a válvula não ia alarmar porque eu estou mandando uma rajada, e a consequência disso seria uma explosão, literalmente, ali numa linha de produção. E outro cenário aqui é um PLC aqui ligado a um semáforo, que ele tem um ciclo, e aí dentro desse ciclo eu uso a mesma abordagem aqui para ler os sinais, e aí eu consigo fazer como se fosse um denial of service aqui, forçando um estágio específico do semáforo e fazer ele ficar num estágio único. E aqui eu poderia fazer um looping desse cenário aqui, neste PLC, e a consequência disso, o farol ia ficar vermelho
de eterno. Quando eu não parasse esse ataque, o farol ia ficar fechado. Eu poderia bagunçar amarelo, verde, deixar o farol ali todo maluco. Desde que esse farol, obviamente, fosse controlado por um PLC. Outro caso aqui é uma bomba de combustível. Geralmente essas bombas são controladas. Aqui tem um TLS 450. Essa bomba, aqui eu estou rodando um honeypot. E aí eu consigo enumerar isso aqui como se fosse um equipamento. Então, usando o Nmap aqui, fazendo scan e pegando detalhes. Níveis ali de diesel, nível de combustível. E aí, se você não souber hackear uma bomba, pergunte ao fornecedor. Olha o material ali, o manual dele, que ele vai te ensinar direitinho e te dar os comandos que você precisa ali para hackear esses sistemas ali. E aí, uma conexão simples aqui de Telnet, eu consigo entrar sem autenticação nenhuma e dar comandos, né? Manipular aqui essa bomba. E aí você fala, mas é né? Isso aí não tem na internet. Tem mais de 41 mil bombas desse modelo aqui, expostas na internet com Shodan, que com uma conexão de Telnet você conseguiria fazer. Outra aqui é um ataque mais básico, né? Quem nunca viu falar do admin. Então, muitos PLCs ali expostos na internet estão com senhas padrão. E aí é muito fácil, né? Você busca lá, dá um Google Hacking ali, pega a senha padrão e acessa ali o PLC. Se você não souber, você pode fazer um ataque de brute force, usando aqui, eu estou, no caso, usando um Hydra, uma word list, identificando aqui a senha do PLC. E aqui é um S7 da Siemens 1200, que eu faço aqui a enumeração dele, também com Nmap. E aí eu estou, no caso aqui é um PLC real, aqui que estava na minha rede. E aí eu faço scan, uso o SNMP para identificar a versão de firmware, identificar tudo ali. E aí, uma vez eu sabendo a versão, eu uso aqui o Metaxploit, né, um framework bem conhecido, para enumerar esse cara. E eu consigo ver, né, buscar uma CVE para ele. Então, no caso aqui é um S7, eu busquei o exploit para aquela versão de firmware. Estou parametrizando aqui e vou tentar fazer um stop. E aí, notem aqui no LEDzinho, ó, ele vai desligar o PLC. Então, estou controlando o PLC aqui remotamente. E aí eu consigo religar também, dar comandos. E aí, o que mais que eu poderia fazer? Com o uso de Python também, conseguiria controlar esse PLC, fazer toda a enumeração, avaliar aqui o firmware. Então, vou usar um script no Python aqui para tentar interagir com o PLC, enumerar ali a versão, tudo, e aí tentar ler os registros. Lembra dos coils ali, as bobinas que eu comentei? Então, aqui eu estou lendo os registros aqui do PLC e, além de ler, eu consigo gravar. Então, prestem atenção aqui, ó. Eu setei e zerei todos os bits. Eu desliguei todas as bobinas aqui do PLC. Então, teria manipulado. Conseguiria fazer também um stop-start aqui no PLC. Então, consegui desligar, religar e manipular os coils ali. E aí, num modelo de uma rede segregada, a gente pode também explorar um serviço que está de borda de internet, que tem saída para a internet, para tentar acessar uma sub-rede e, através do pivotamento, chegar numa rede que está mais protegida ali, a desmilitarizada. E aí eu gero aqui um malware, né, como se fosse um Windows Update. Deixo aqui escutando uma porta aqui com o Netcat para obter uma conexão reversa. Subo um servidor meu aqui para atacar. E aqui na máquina que está de borda, eu estou simulando ele baixando aqui e executando o nosso malware aqui, achando que é o Windows Update. E aí eu consigo aqui uma conexão reversa. Já tenho aqui acesso de admin. E aí eu só melhoro e crio uma persistência aqui nesse meu acesso. E aí, uma vez que eu criei essa persistência, eu faço ali toda a questão aqui e vou usar mais um módulo que é para melhorar essa minha sessão. Então aqui eu uso um módulo de pós-exploração para fazer o quê? Um roteamento entre a minha rede e a rede que eu já comprometi ali. E aqui eu seto, né? Criei um roteamento ali da máquina comprometida com as outras. E aí, uma vez ali, eu vou escanear agora para ver se na sub-rede dele eu tenho algum serviço, como por exemplo VNC, Remote Desktop, qualquer serviço remoto, para ver se está exposto. E eu faço esse scan aqui. E aí, no caso, eu encontrei ali uma porta, né, aberta ali, que é de VNC. E aí, uma vez que eu achei a porta, eu vou fazer um brute force aqui, nesse VNC que já está lá na sub-rede, para tentar achar. Então, aqui eu detectei aqui uma senha fraca, né, do VNC. E agora é a parte mais interessante,
que eu crio um redirecionamento de porta, um tunelamento entre a minha máquina, a máquina que eu comprometi e a máquina que eu quero chegar lá que tem o VNC habilitado. Então, esse redirecionamento consegue fazer com que eu chame o VNC localmente na minha porta e vou pelo túnel, eu já peguei a senha, e aqui no caso, acessaria aqui a Chernobyl, né? O reator nuclear que está lá dentro de uma rede protegida. Então, mais um vetor aqui de ataque, como que esses caras conseguem comprometer e fazer movimentos laterais para dentro da rede. E aí, depois de tudo isso que a gente falou, como é que a gente protege? Então, de várias formas. Por exemplo, na camada de rede, segmentar. Jamais expor esses caras na internet, porque vocês viram o perigo disso. Estando numa sub-rede já é perigoso, imagine direto na internet. Aqui, monitorar, na medida do possível, VPN, criptografia, para vocês não deixarem isso aqui ficar exposto. E na camada aqui de software aplicação, é até o clichê aqui que eu vou falar, mas atualizar, update, evitar backlevel ali nas redes, para vocês evitarem esse tipo de problema, para vocês tentarem minimizar a exposição de atacantes explorar essas vulnerabilidades. Nada de software pirata, nada de software não homologado, para vocês não trazerem um malware ali na rede ou perder o suporte. E aí, e recomendações gerais, invistam em modelagem de ameaça, invistam em pentest, red team, blue team. Por quê? Porque aí é a forma de você pôr à prova todo esse problema e ver se vocês não têm uma brecha ali não explorada, ok? Então, são várias recomendações. Então, só um detalhe, para um pentest numa arquitetura, num sistema desse, tem que ter muito cuidado, né? Se limitar a ler os registros, não mandar comando. Vocês podem danificar uma indústria e gerar um prejuízo. Então, um cuidado aqui. Mas com o relatório em mão, vocês vão conseguir mitigar muitos problemas. Bom, e é só tudo isso aqui. Eu sou o Ricardo, deixo aqui meu LinkedIn, minhas redes. Quem quiser se aprofundar em alguns conceitos aqui, eu tenho alguns cursos na Udemy, me procurem ali, entrem em contato. E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos.